Então, boa noite a todos. Meu nome é Camila, né? Estou aqui junto com a Monique, nós duas somos mestrandas, no caso do programa de pós-graduação em bioinformática ali da UFPR, né? E nós duas também somos, por coincidência, biólogas também formadas ali também na UFPR. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre visualização dos dados, né, da COVID, utilizando a plataforma R. Mas antes de falar propriamente dito do uso do R para a visualização desses dados, a gente vai falar um pouquinho sobre, no caso, o nosso programa, né, só um panorama geral e quais esses dados que a gente está visualizando, só para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o que a gente está querendo mostrar realmente. Então, inicialmente, nós somos do programa de pós-graduação em bioinformática, né, da UFPR. O nosso programa se divide principalmente em dois laboratórios, né? Temos o laboratório de biologia de sistemas, que tem trabalhos principalmente voltados para o câncer, né? Então, em várias abordagens. E a ferramenta que eles principalmente utilizam é o R. Nós duas, eu e a Monique, somos do laboratório de inteligência artificial, também da bioinformática, e nós temos uma gama um pouquinho maior, né, de ferramentas que a gente utiliza, sendo principalmente o MATLAB, porque a gente trabalha principalmente com a parte de prototipagem. A gente trabalha principalmente com elaboração de árvores filogenéticas, montagem de genomas e também de mineração em bancos de dados. Nós também utilizamos um pouquinho de Python e o R a gente utiliza mais para a parte de visualização gráfica mesmo desses dados, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, aqui, para quem quiser também acessar mais tarde, nós temos o site, no nosso site lá da Bioinformática, uma página voltada para a predição de casos da Covid. Aqui mostramos só um panorama geral, mas o que nós fazemos exatamente nesse site, né? O que a gente tem de informação nesse site? Nós analisamos as curvas, né, de casos e de óbitos também, no caso da Covid, né, que a gente tem os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós pegamos esses casos diários, né, que temos tanto de casos quanto de óbitos, e fazemos uma predição, né, basicamente para 2 semanas para frente, né, com processamento semanal, para a gente saber como que vai andando a curva, como que a gente vai saber como que vai ser no futuro o avanço da doença, no caso aqui no Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês o site. Se não estiver aparecendo o site, por favor, me avise. Está aqui o nosso site, né? Então. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Para quem quiser acessar o site depois, eu deixei o link ali no chat também. Mudou agora para o site? Não. Ainda não. Ainda não. Vou tentar de novo. Agora foi. Agora foi? Voltou para o slide, né? Voltou. Beleza. Obrigada. Então, aqui o nosso site. O que a gente tem de informações aqui? A gente tem um pouquinho explicando, né, o que é realmente que a gente mostra aqui. Então, tem algumas informações extras aqui que explicam o que a gente faz, como que é feita a análise das curvas, as siglas, o que significa, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aqui mais para baixo, nós temos as curvas de predição. Então, aqui em amarelo, deixa eu focar aqui certinho, nós temos os casos notificados, e em azul e cinza nós temos os casos preditos. E aqui, essa daqui seria a curva dos casos e aqui é a curva de óbitos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido porque eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que está sendo dito aqui. Aqui para baixo nós temos alguns videozinhos, né, que mostram a progressão dos casos. É a mesma coisa que está nos gráficos, só que em formato de vídeo. Então vai mostrando aqui temos a escala, né, de cores indicando qual que é cada cor que corresponde à quantidade de casos no tempo, casos e óbitos. E mais para baixo nós temos um agrupamento também. Se a gente clicar aqui, nós temos uma espéciezinha de árvore filogenética, por assim dizer. É uma árvore que mostra o agrupamento por estados. Esse daqui seria os casos no Brasil, mas também nós temos os dados dos estados brasileiros. Por exemplo, nós temos aqui do Sudeste,
Se eu for um pouquinho mais para baixo, nós temos aqui por estado. Então, aqui a curva somente São Paulo. Se eu clicar aqui no mapa, Minas Gerais, por exemplo, aparece aqui os casos de Minas. Nós temos também dos municípios. Se eu tenho aqui a possibilidade de escolher qual município que eu queira, né, de todos os estados do Brasil. Se eu escolher, por exemplo, Curitiba, que já vem por padrão, eu também tenho aqui as previsões dos casos. Também tem um pouquinho aqui no site sobre o projeto, então para quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha melhor, né, quem que está participando, de onde tiramos os dados, como que é feita as análises, nós temos também a possibilidade aqui. Então vamos entender um pouquinho o que a gente está fazendo. O modelo que a gente tem é predição basicamente para a COVID mesmo, né, para SARS-CoV-2, mas que provavelmente vai ter possibilidade de a gente explorar para outros casos, né, para outras doenças. E ele utiliza basicamente duas abordagens. O uso de algoritmos genéticos, né, que é uma das abordagens de inteligência artificial, e o uso de médias móveis para fazer um ajuste de curvas, uma espécie de suavização. Qual que é o nosso objetivo principal? Né, em termos de predição, é o objetivo central de todas as análises que é feitas por aí. É auxiliar nas autoridades públicas, né, no caso, na tomada de decisões. Então, nós podemos fazer uma liberação, nós temos que manter a quarentena. Então, basicamente, redução ou ampliação da mobilidade social. Esse é o objetivo, a gente fornecer informações. Não apenas para o público, para as autoridades, mas para o público em geral, né? Então, como nós temos ali disponíveis os gráficos, todo mundo pode olhar, tirar suas conclusões, fazer suas análises. Qual que é o nosso desafio ainda? É compreender como é que é a evolução do número de pessoas contagiadas, como é que está a disponibilidade de atendimentos. Então, são várias questões que envolvem esse trabalho e que a curva de predições tenta dar uma ajudada para saber direcionar o que a gente precisa fazer. De maneira geral, como que funciona essa nossa análise? Nós temos lá os dados brutos, né? Então, casos diários e óbitos diários fornecidos lá pelo Ministério da Saúde. Nós fazemos um pré-processamento desses dados, então pegamos o método de janelas móveis para fazer essa suavização. Se vocês olharem aqui no gráfico, quer dizer, no esquema, temos, por exemplo, aqui casos diários 5, 3, 8, 10, digamos que esses sejam os casos cada um dos dias durante um certo período. E quando faço uma janela móvel, por exemplo, escolho uma janela de tamanho 3, então eu faço a média dos 3 primeiros dias e obtenho um primeiro valor. Faço a média dos 3 seguintes dias e obtenho outro valor. E assim por diante. Então, o que vai acontecendo? Aqueles picos que tem nas curvas, ou seja, que elas têm uma grande oscilação durante a semana, eles são suavizados, são um pouquinho abaixados. Então, fica uma visualização mais clara da tendência dessa curva. Tendo suavizado esses dados, nós partimos para tentar encontrar um modelo que ele escreva, ou seja, que consiga predizer esses casos. Então, para isso, nós temos um modelo matemático que foi desenvolvido, né, pelo nosso laboratório, né, com o auxílio do nosso orientador, o professor Roberto, e a gente pega esse modelo e passa para um algoritmo genético. Então, como todo modelo matemático, ele tem uma série de parâmetros que precisam ser otimizados para conseguir, digamos, colar as duas curvas. Então, pegando aqui, por exemplo, esse esqueminha, eu tenho aqui observado em azul o número de casos no decorrer do tempo, e eu tenho uma curva em laranja aqui que está tentando predizer quais que são os casos para o futuro. A primeira curva, ela está bem distante, mas com o algoritmo genético nós conseguimos otimizar esses parâmetros até que com o passar do tempo ela vai ficando mais próxima, até um certo momento ela conseguir colar certinho. Quando as curvas colam, então isso quer dizer que o modelo matemático está conseguindo acompanhar a tendência dessa curva, ou seja, da curva real. Então são vários parâmetros, envolvem essa oscilação semanal, envolve uma espécie de curva normal com uma certa tendência para o final, uma alongada. Então são várias curvas combinadas até a gente conseguir obter um modelo final que consegue descrever essa curva. Tendo isso, nós temos, por exemplo, aqui um caso, por exemplo, do Paraná, a curva observada de casos notificados e as curvas com 2 semanas para frente de predição. Agora, por que temos duas curvas?
Isso foi uma espécie de sacada que a gente teve, que, por exemplo, nós temos uma curva de predição, mas numa semana, 2 semanas depois, por exemplo, essa curva tende a mudar um pouco. O que está acontecendo? Como essas curvas elas tendem a indicar o mesmo comportamento, se o comportamento da população muda, as curvas vão mudar. É mais ou menos o seguinte: está todo mundo de quarentena, então o número de casos vai caindo. Mas de repente abrem-se as portas, né? Todo mundo resolve sair, feriadão por aí, daí o número de casos começa a aumentar. Então, a mudança de comportamento da população também influencia nas curvas. E é isso que a gente está tentando mostrar com essas duas curvas diferentes. A curva SAM, que a gente chama, é o dos casos da semana anterior. Então, a gente pega, ao invés de ser todos os dias que a gente tem de informação, a gente tira a última semana e calcula o modelo. Então, por exemplo, aqui em cinza, ele está dando uma previsão de que os casos estão aumentando. Mas agora, utilizando os dados completos, a gente obtém a curva chamada SAT, que seria dos dados atualizados, e a gente percebe que a curva mudou. Os casos agora estão caindo. O que isso quer dizer? Se a gente for fazer uma análise em cima disso, a gente pode afirmar o seguinte, que a curva estava tendo uma tendência crescente, então os casos estão tendendo a aumentar, mas houve uma mudança no comportamento por algum caso, e agora a tendência está decrescente. Então, com isso, a gente consegue ver se está melhorando, se está piorando a situação, né? Por exemplo, aqui no Paraná. Que mais informações que a gente está trazendo no nosso site? Agrupamento por estados. O que esse agrupamento quer dizer? Se vocês perceberam, naquela olhada rápida ali no site, cada um dos estados, municípios ou os países como um todo, eles têm curvas diferentes. Algumas curvas as FIA fazem um platô, algumas curvas já estão caindo, sobe muito rápido, sobe mais devagar. Então, cada estado, cada município ele tem uma certa tendência, tem um certo comportamento distinto. Se a gente fazer um agrupamento, a gente consegue fazer uma espécie de análise do perfil de comportamento de cada um dos estados. Então, a gente pode perceber, por exemplo, aqui, que esses estados aqui que estão mais próximos, eles têm um comportamento mais próximo. Como que a gente faz essa análise? A gente usa principalmente componentes principais para fazer a separação de quais são as características mais importantes, e depois uma clusterização, que é um outro método de inteligência artificial que a gente usa, no caso a clusterização hierárquica. E daí temos também o mapa dinâmico. Às vezes quem tem dificuldade em ver um gráfico ou quer ter uma visualização mais direta, por exemplo, em forma de figura mesmo, né, o que está acontecendo no Brasil, o mapa também auxilia isso numa visualização no decorrer do tempo. Então, esses mapas que a gente está fazendo, os gráficos, tudo, e inclusive essa árvore aqui, a gente utilizou o R para construir. E é isso que a Monique vai falar um pouquinho para vocês, como que a gente pegou esses dados e transformou nesses gráficos, nessas imagens aí para gente. Bom, gente, vou só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu tirar a minha. Acho que você tem que parar de compartilhar. Isso. Uhum. Só um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. É o R, né? Isso, é o R que está aparecendo. Bom, então, gente, como a Camila falou, basicamente duas das visualizações que a gente tem no site são feitas no R. O mapa animado, que eu vou explicar mais para frente, porque ele é um pouquinho mais complicado de fazer, e aquela árvore com o agrupamento dos estados, que é o que está aberto aqui. Eu vou mostrar para vocês como faz as duas coisas, começando aqui pela árvore, então. Para fazer essa árvore, a primeira coisa, os arquivos que a gente tem que ter para começar, um arquivo de árvore, que eu não sei se todo mundo conhece, mas se vocês tiverem interesse em saber depois certinho como que funciona um arquivo de árvore, eu posso explicar depois. Mas enfim, ele é um arquivo texto, tá aqui, e ele que está descrevendo como que a árvore é. E além desse arquivo de árvore aqui, eu preciso também das imagens com as bandeiras do estado, né? Porque é isso que dá a graça ali naquela árvore, que deixa ela um pouco mais amigável visualmente do que só uma árvore seca.
Então, eu preciso dessa pastinha aqui com todas as bandeiras do estado. Para facilitar a minha vida lá no R, eu coloquei o nome dos arquivos aqui, a sigla dos estados. Então, todos os arquivos são a sigla do estado e todos os arquivos têm a mesma extensão, que é PNG. Então, isso aqui vai facilitar bastante minha vida. Só alguém tem alguma pergunta sobre essa parte da Camila? Quer comentar alguma coisa? Podem ficar à vontade para abrir o microfone e perguntar. Vou colocar no chat se não quiserem falar. Acho que dá para ir seguindo, então. Beleza, então se alguém tiver qualquer comentário, pode ficar à vontade, gente. Tá, beleza, então. Com o arquivo da árvore pronto e com as imagens das bandeiras... Oi? Você consegue aumentar só ali no A R? letra? Isso. Que eu acho que você vai ali em Tools. Deixa eu ver se dá para aumentar assim. Tá. E daí Global Options. Né? Uhum. Vamos ver em Appearance. Isso. Gente, vou ter que ter um pouco de paciência com o meu computador, porque ele tá meio lentinho. Ficou Agora muito tá grande ótimo. ou vocês acham que tá bom? Eu acho que tá bom. Bom, se você quiser colocar um pouquinho menos, mas assim tá bom. Acho que dá tranquilo para ficar desse tamanho. Tá, beleza. Então, quais pacotes que a gente vai precisar para fazer essa árvore? O primeiro pacote que a gente vai usar é o DigiImage. Ele é uma extensão daquele pacote DigiPlot 2, que é um pacote bem famoso, que acho que todo mundo que plota gráfico usa esse pacote. Então, na hora de instalar isso daqui, se vocês não tiverem o DigiPlot instalado, ele vai instalar automático. E ele serve para a gente fazer essas alterações nos gráficos mesmo, deixar, mudar a aparência, colocar label, colocar imagem. E o segundo pacote que a gente vai usar é um pacote específico para árvores, que ele se chama DigiTree, e ele também é uma extensão do DigiPlot. Para instalar ele, quando vocês forem instalar, né, precisa ser pelo Bioconductor, senão ele não dá certo, ele vai dar erro de versão. Então, eu já deixei comentado aqui como é que faz a instalação. Eu vou fazer de um jeito aqui, gente, meio Ana Maria Braga, então eu vou... Já tá tudo rodado, tá tudo pronto, porque como o meu computador tá meio debilitado, se eu fosse rodar agora é capaz do Zoom fechar e eu sair da chamada. Então eu preferi deixar tudo pronto, mas eu vou mostrando para vocês o que vai tendo de resultado, né? Então tá, a primeira coisa que eu faço aqui no meu código é setar o diretório. Então, eu escolhi como diretório essa pastinha análises Covid, que é onde está a minha árvore e é onde está a minha pastinha das bandeiras. Depois disso, eu carrego a minha árvore usando essa função do R, readTree, que eu acho que ela é do pacote Ape, eu só não tenho certeza agora, mas tem um pacote que se chama Ape, que é para lidar com árvores, e quando eu instalo o DigiTree aqui, ele vem automático, ele já instala também. Então, não precisa se preocupar com isso. Mas, enfim, eu carrego a árvore aqui. Ele vai carregar... Até vou dar um... Ai, me desejem sorte aqui, que eu vou tentar plotar ela. Aqui, ó. Quando eu mando plotar a árvore, ele vai plotar de um jeito bem feio, né? Só os ramos aqui e o nome dos labels. Então, não tem nada demais. A gente que vai dar aquela cara bonitinha para a árvore usando as funções do DigiPlot mesmo. Então tá, a primeira coisa que eu faço aqui, depois que eu tiver com a árvore carregada, não sei se vocês perceberam aqui, mas os labels dos estados aqui, nas pontinhas da árvore, são as siglas dos estados. Então, também a gente fez isso já para dar uma facilitada aqui, para pegar as imagens. Então, quando eu chamo aqui o tree type label, eu peço para ele me retornar exatamente essas pontinhas aqui da árvore, né? Que são os labels. Então, eu vou rodar aqui só essa partezinha. Olha lá, ele retorna uma lista com as siglas e na mesma ordem que aparece na árvore. Então, de baixo para cima aqui. Eu salvo
esses labels aqui numa variável chamada estados, e é ela que eu vou usar para fazer a conexão com as imagens. Então, beleza. Para pegar as imagens agora, eu já tenho a lista com as siglas dos estados. Um problema é que lá nas imagens eu coloquei o nome dos arquivos tudo em minúsculo. E aqui a gente está com o nome das siglas em maiúsculo. Então, a primeira coisa que eu faço é arrumar isso. Para fazer isso, eu uso essa função aqui do R, que ela se chama lapply, e ela aplica uma função a uma lista. Então, eu tenho a lista aqui que se chama estados, que está com todas as siglas dos meus estados, e aí eu aplico a função toLower, que vai deixar todas minúsculas, e usando essa lapply, né? Então, ele vai aplicar essa função aqui toLower em todos os elementos dessa lista estados, e vai ficar todo mundo minúsculo. Pronto, resolvi um problema. O segundo problema é que eu tenho que colocar a extensão, o .png. Então, eu uso essa função aqui do R que se chama paste, que ela junta duas strings. Então, uma string aqui vai ser a lista, com todos os nomes minúsculos, e eu vou adicionar a cada uma cada item dessa lista, o .png. Aí, o que vai sobrar aqui, deixa eu abrir aqui. Eu salvei tudo isso aqui numa variável que se chama caminho imagens, e aí vocês podem ver ela aqui, ó. Então, agora eu estou com os nomes certinhos. A sigla em minúsculo .png. Eu tenho o nome dos caminhos das imagens agora. Agora, o que eu preciso fazer? Para plotar o gráfico bonitinho, eu preciso dizer qual ramo pertence, para qual ramo vai cada imagem. Para fazer isso, eu preciso criar uma tabela que vai ter numa coluna os nomes dos labels exatamente na mesma ordem que está na árvore, e na outra coluna o caminho das imagens que eu vou usar. Então, aqui eu criei uma tabela chamada info, um data frame, e coloquei numa das colunas as siglas dos estados, que eu já tinha salvo nessa variável, e na outra coluna o caminho das imagens. E coloquei o nomezinho das colunas aqui também. A primeira coluna ficou chamada estados e a segunda ficou com o nome de caminhos. Então, vou abrir ela aqui. Então, ficou assim a nossa tabelinha. É a tabela info com a coluna estados, as siglas dos estados na mesma ordem que aparece na árvore. Isso é muito importante, gente. Se vocês estiverem fazendo com nome de espécie, qualquer outra árvore, tem que estar exatamente igual, senão não funciona depois. E aqui na segunda coluna, então, as imagens. E agora é a parte de plotar a árvore mesmo. Então, aqui, eu deixei a documentação do DigiTree aqui, para quem precisar olhar todas as funções, né, que tem várias coisas que dá para fazer. Mas, enfim, a primeira coisa, deixa eu só crescer aqui. A primeira coisa que a gente faz para plotar eu vou criar uma variável que vai se chamar P, que ela vai ter todas as informações da árvore. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou passar, usando a função DigiTree, a nossa árvore, que se chama tree. Vou falar que o tamanho dos braços não importam, porque senão ela vai ficar assim, ó, com braços muito longos e outros braços muito curtos. Então, eu tiro essa opção de tamanho de braços para a árvore ficar mais simétrica, ficar mais bonitinha. Aí, eu vou juntar essa árvore com a nossa tabela de informação e vou passar também especificações de onde que eu quero que essa árvore seja desenhada. Então, por exemplo, aqui, se eu aumentar esse número aqui do YLin, ele vai desenhar, deixa eu colocar aqui, ele vai, deixa eu ver se eu consigo escrever. Bom, em vez de ele começar a desenhar a árvore aqui, ele vai começar a desenhar a árvore mais para baixo. Então, mudando esses números, a gente consegue mudar onde a árvore vai ser desenhada. Esse tipo de coisa aqui, de número, eu nunca sei o número certo que tem que colocar. Então, o que eu fico fazendo eu fico mudando os números até ficar bom, sabe? Até eu olhar e achar que tá desenhado legal. Mas beleza, passando então todas essas informações aqui para a nossa variável P, a gente vai poder plotar ela. Para plotar, a gente simplesmente chama a variável e aí adiciona as coisas que a gente quer que tenha na árvore. Basicamente, nessa árvore, eu quero duas coisas. Um é o label com o nome dos estados e outro é a imagem com a bandeirinha.
Então, eu passo aqui, usando essa função aqui, de onTypeLab, que é ela que desenha, né, tanto no ggplot, depois vocês vão ver que a gente vai usar de novo, é ela que vai desenhar no gráfico. Então, o primeiro de onTypeLab que a gente passa aqui vai ser a nossa imagem. Para fazer isso, a gente diz o tipo, né, de Geon, não sei se fala assim, mas a gente diz o tipo que a gente quer, que vai ser aqui nesse caso imagem. Usando essa função aqui do AES, a gente passa onde a nossa imagem está. Então, como aqui a gente já passou a tabela inteira e o nome da tabela é a coluna da tabela que está o caminho da nossa imagem, se chama caminho, então eu preciso colocar só caminho aqui. Eu não preciso colocar info, coluna, caminho. Porque ele já vai entender que eu estou me referindo à tabela info, porque eu passei ela aqui em cima. Aqui também eu posso passar outros parâmetros. Então, por exemplo, aqui, esse offset, ele está dizendo o quão longe a bandeira está sendo desenhada. Então, se eu aumentar esse número, a bandeira vai ser desenhada mais para longe. Esse alinhamento aqui, deixando ele true, ele vai fazer aquela linha pontilhadinha que vocês viram. Eu já vou abrir o mapa de volta ali para vocês verem. Na verdade, vou abrir já. Ver se eu consigo abrir. Espera um pouquinho, gente. Deixa só meu computador pensar. Eu vi que tem umas perguntas aqui no chat. Uma pessoa comentou aqui. Uma outra função, o Nadson, né? Uma outra função que poderia ser usada é o paste 0, que já tem como default o CEP, o separador, né? Então, deixa eu voltar aqui. Acho melhor eu voltar no final, né? Para não ficar confuso. Eu já respondo as dúvidas, então. Deixa eu só terminar de explicar essa parte aqui. Então, gente, o offset, ele vai dizer essa distância aqui entre a bandeira e o label. O alinhamento que a gente deixou true lá, ele vai fazer a bandeirinha ficar alinhada aqui com o label, então ele vai criar esse negocinho aqui, esse pontilhadinho. Que a tela não sei desliscar. Tá. O size, ele vai aumentar o tamanho da bandeira, então eu deixei um tamanho bem pequenininho ali para ele ficar mais ou menos do tamanho aqui do label. E também o ASP, acho que é ASP, deixa eu ver só. Conferir. O ASP, ele é a proporção aqui. Então, dependendo do jeito que do número que você coloca, ele vai ficar uma imagem quadrada, uma imagem muito comprida verticalmente ou muito comprida horizontalmente. Aí, daquele jeito, eu vou ajustando até eu achar que tá bom. Beleza, então, esse aqui são os parâmetros que a gente passa dentro desse primeiro onTypeLab aqui, que é para a gente desenhar as bandeiras. E a segunda coisa que a gente passa é para fazer os labels, então é bem mais simples. É onTypeLab e aqui no tipo, que no outro eu tinha passado o tipo imagem, aqui eu vou passar o tipo label. O tipo label, ele vai criar essa caixinha aqui, como se fosse uma caixinha de texto, né? Quadradinha, com fundinho branco, e vai escrever o label dentro. Se eu trocar esse label aqui para text, aí ele vai escrever o texto cru, não vai ter a caixinha de texto. Então, a gente deixou assim que fica mais bonitinho. Abre as perguntas, por favor. Eu vou responder as perguntas de vocês aqui, deixa eu ler. Então, o Nadson falou aqui que uma outra função, na hora de fazer o paste aqui, podia usar o paste 0. Então, gente, como a Camila falou, a gente usa, a linguagem que eu mais uso é o MATLAB, né? A gente usa o R para fazer mais a parte de visualização. Então, eu não conheço todas as funções, eu não conheço tudo. Eu não conhecia essa função paste 0, é muito bom saber, porque
O que eu estou fazendo aqui, eu estou juntando, né, as strings e estou colocando que o separador entre elas não vai ser nada. Porque se não coloca isso, ele deixa um espaço, aí ia ficar sigla, espaço, ponto PNG. Então, eu coloquei assim, mas muito obrigada, Nadson, por mostrar essa função, eu não conhecia. Daí a Denise aqui e o Nadson também me perguntaram o que faz este pipe. Este pipe aqui, ele não sei se todo mundo já mexeu com um terminal de Linux, que dá para fazer grep, mas se vocês não conhecerem, basicamente o que você faz você roda uma função ali e o resultado que você tem disso daqui, você joga na próxima. É basicamente isso que faz. No próximo script, acho que vai ficar mais claro como é que usa isso quando a gente for ver o do mapa. Mas é basicamente isso, você pegar o resultado de uma coisa e jogar para outra. Se alguém quiser comentar também, complementar alguma coisa, fique à vontade. Se eu puder explicar um pouquinho, Pode falar, a ideia do pipe é o seguinte, você tem uma função e essa função tem uma saída. Ao invés de você jogar, por exemplo, a saída aqui na tela, aqui embaixo, né? Então, você joga a saída numa outra função. Então, é mais ou menos o seguinte, ao invés de eu salvar dentro de uma variável, eu simplesmente jogo ela direto dentro da outra função, sem precisar criar uma segunda variável. Isso daí é basicamente para concatenar funções uma atrás da outra, sem ter que ficar criando muitas variáveis para ficar ocupando ali a memória. Não sei se ficou claro. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário ou alguma dúvida? Daí a gente já passa para o mapa, que é um pouquinho mais complicadinho. Bom, acho que dá para ir, né? Só falando aqui, gente, que tudo que eu estou escrevendo, tudo que está escrito aqui, todos esses scripts, eu vou deixar disponível no GitHub, e aí eles vão estar com essas anotações também aqui para facilitar, vai estar os arquivos lá também, então quem quiser testar depois os scripts, fique à vontade. Então, vamos lá, deixa eu fechar esse daqui. Aqui. Tá. Beleza, então, gente. Agora, como é que faz o mapa ali, né? O mapa animado. Quando a gente precisou fazer esse mapa, a gente teve que pesquisar bastante para achar. E esse script que eu vou mostrar para vocês é de um moço que se chama Marcel Santos. Ele tem um Instagram que ele fica compartilhando. Vocês estão vendo minha tela da R, né? Ele compartilha vários scripts do R, eu sugiro vocês seguirem ele, são scripts bem úteis, ele dá curso também. Então, esse script aqui, eu adaptei o script dele, né, para as necessidades que a gente tinha e para as necessidades do meu computador também, que não aguentou o script dele. Mas vamos lá, né? Como é que a gente faz? Para fazer esse mapa animado aqui, basicamente a gente vai precisar de duas coisas. A primeira são os dados do Covid. Onde que a gente consegue os dados do Covid, né? Então, o Ministério da Saúde, ele tem um site aqui, que eu deixei aqui, que é o covid.saude.gov.br, e nesse site, todo dia, eles atualizam o site com os dados do Brasil inteiro. Então, você entra lá, você consegue baixar uma planilha em Excel, que tem todas as cidades do Brasil, de todos os dias, desde o primeiro dia da pandemia. Então, é lá que a gente pega os dados. Lá são os dados oficiais, né? Vocês podem também pegar dados de outros lugares, tem daquele consórcio de imprensa, tem os dados das secretarias da saúde, então tem vários lugares, mas o oficial do Brasil é aqui. E além dos dados do Covid, a gente vai precisar dos dados do IBGE para conseguir construir o mapa. Então, vamos lá. De pacotes, o que a gente precisa aqui?
Eu uso esse pacote aqui, o readxl, para ler o arquivo do Excel. Eu vou mostrar até aqui para vocês. Ele é um arquivo Excel mesmo, não é CSV nem nada. Ele é .xls e é um arquivo bem grande, bem pesado. Eu até para mostrar aqui para vocês, eu tô pegando o arquivo de 15 de julho, que não está tão pesado assim, não tem tantas cidades, tantos números, para o meu computador conseguir rodar. E basicamente aqui, esse arquivo do Ministério da Saúde, o que ele tem? A região, a sigla do estado, o município de que está falando, né? O código do estado, o código do município, o código da região, nome da região. Essa coluna aqui que é muito importante para a gente, que é a data, né? Que esse dado foi colocado. Qual é a semana? Aí tem dados de população, essas coisas. E os números do Covid mesmo. Então, casos acumulados. Deixa eu aumentar aqui. Os casos novos, né? Óbitos acumulados, óbitos novos. E tem informações de recuperados, essas coisas também. Mas, basicamente, o que a gente vai usar dessa planilha é a sigla do estado, porque a gente vai fazer um mapa do Brasil, né? Dividido pelos estados. As datas. E, nesse caso aqui, os casos acumulados. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Beleza, então eu uso esse pacote aqui para ler esses dados do Excel. Esse pacote aqui, o dplyr, não sei como pronuncia isso, gente. Se alguém souber, me fale, por favor. Mas a gente vai usar para fazer um processamento dos dados. O ggplot, de novo, que a gente vai usar para fazer todos essas... deixar bonito, né? O nosso mapa. O GeoBR é o pacote onde a gente consegue os dados do IBGE, então com as informações para construir o mapa. E esse Lubridate aqui, Lubridate, a gente vai usar para fazer a manipulação das datas. Das datas. Então, de novo, a primeira coisa que eu faço é setar o diretório do meu R para onde os arquivos estão, né? Então, tá lá na pastinha análises Covid que eu fiz. Para pegar os dados do IBGE, a gente usa a função readState. Nessa função aqui, a gente consegue passar o nome do estado ou o número do estado, né, o código do estado, e consegue pegar a informação específica do estado. Mas como eu quero fazer o Brasil inteiro, então tem a opção da gente colocar all e ele vai baixar a informação de todos os estados do Brasil. Caso vocês queiram fazer, em vez de fazer, como está fazendo aqui o mapa do Brasil, fazer o mapa de um estado e aí as divisões por municípios, aí é um pouquinho diferente, eu deixei comentado aqui, mas aí vai usar a função read municipality e você passa o código do estado que você quer. E aí vai ter que fazer um pouquinho mais de coisa, mas é tranquilo. É só rodar essa linha aqui e o resto continua igual. Então, tá, deixa eu tentar abrir aqui só para vocês verem. Então, eu usei essa função readState, salvei nessa variável aqui, estados. Vamos ver se meu R vai abrir. Acho que não. Tá, eu vou tentar de parar abrir as coisas aqui, ó, abriu, foi. Enfim, assim que é a tabela do IBGE que ele baixa, né? Então, vai ter o código do estado, é esse código ali que você pode usar, se você souber o código do estado, né, que você quer. A sigla do estado, aqui o nome, código da região, o nome da região. E aqui a parte geométrica, né, o geo, que vai ser a informação para desenhar o mapa. O que é importante a gente reparar aqui é o nome dessa coluna aqui, que ela se chama abbrev_state, e a gente vai precisar lembrar desse nome aqui para fazer a conexão entre os dados do Covid. Então, tá, deixa eu já fechar isso. Para carregar os dados do Covid, a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma estrutura de dados. Então, naquela tabela lá tem 17 colunas, e as 7 primeiras são... o importante aqui é que a 8ª coluna é a data. Então, o que eu fiz? Eu criei uma estrutura de dados, eu deixei as 7 primeiras como texto mesmo, a 8ª como data e as 9 últimas como texto.
Aí eu usei a função read Excel, que é daquele pacote lá que eu falei lá em cima. Passei o nome do arquivo e falei qual planilha que estava, né? Aqui nos tipos das colunas, passei essa estrutura de dados que a gente falou ali em cima. E olha só, usamos o pipe aqui de novo, o grepzinho. Então, ele vai ler essa planilha, né? Vai carregar a planilha do Excel com todos os dados e já vai jogar esse resultado para a nossa próxima linha de código aqui. Nessa próxima linha de código, o que, que a gente faz? A gente diz que a coluna de casos acumulados, ela é uma coluna numérica, a gente transforma ela para uma coluna numérica, e a de data a gente deixa como asDate para funcionar tudo bonitinho depois. De novo, esse resultado aqui já joga para o próximo. O próximo resultado, ele vai selecionar só as colunas que a gente quer. Então, a gente não vai precisar de todas aquelas informações daquela tabela gigante, né? O que a gente vai precisar é a data, o estado e os casos acumulados. Então, a gente só vai trabalhar com essas 3 colunas. De novo aqui, já pega o resultado disso, já joga para a próxima função. A próxima função, o que, que ela faz? Ela vai renomear a coluna estados, que lá no Excel do Covid se chama estados, a coluna onde estão as siglas dos estados, e vai renomear para abreve state. Então, ela vai ficar, essa coluna com as siglas dos estados vai ficar com o mesmo nome da tabela do IBGE. Isso é muito importante, que é usando essa coluna que a gente vai juntar as duas informações. Então, a gente fez todas essas coisas num comando só. Deixa eu mostrar como é que fica a tabela. Ai, meu Deus do céu. Então, a tabela aqui se chama Covid dados, né? Eu vou tentar abrir ela aqui. Aqui, ó, ela abriu rapidinho. Então, a gente ficou com... ignorem essa coluna aqui, categoria, por enquanto, tá? Mas a gente ficou com 3 colunas. A de data, a de abreviatura do estado e a de casos acumulados. Esses primeiros aqui, esses primeiros dados, eles ficam sem abreviatura do estado, porque esses são os dados referentes ao Brasil todo. Aí ele não tem abreviatura, né? As abreviaturas começam lá para baixo, ó. Então aqui, ó, começam os dados referentes a Roraima. E assim vai. Tem alguma pergunta no chat? Tá. Ainda não. O próximo passo, então, é definir como que a gente vai quebrar esses dados. Então, por exemplo, aqui, nesse mapinha que eu fiz, tá todo deformado ali, mas depois ele arruma, eu quebrei aqui de 1 a 100, 101 a 500, 501 a 1000, e sou eu que decido, né, onde que vão ser esses breaks, que a gente chama. Então, eu criei aqui uma variável chamada meus breaks, e coloquei todos os lugares que eu quero que aconteça essa quebra, né, dos valores. Então, sempre começa com o menos infinito e o mais infinito, apesar que aqui não vai ter valor negativo, né? Mas, não sei, esperem de tudo dessas planilhas, porque, sério, a gente aparece cada coisa, é gente que ressuscita no meio do negócio. Então, vocês esperem todo tipo de dado, né, quando vocês pegarem essas planilhas. E aí eu coloquei os valores que quebram aqui, né? 0, 100, 500, 1000, 5000 e assim por diante até o 200 mil e para cima de 200 mil. Depois que eu faço isso, eu crio os labels realmente, como é que eu vou chamar esses breaks, né? Aí eu coloco aqui como vai ficar escrito no mapa, né? Então, 0, de 1 a 100, de 101 a 500, blá, 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 até ter o mais de 200 mil, maior de 200 mil. Aí, o que eu faço? Eu crio na planilha que a gente criou aqui, que é o Covid dados, eu crio uma 4ª coluna. Essa 4ª coluna vai se chamar categoria, eu que dei esse nome, né? E eu vou cortar os dados dela, passando aqui, eu vou cortar os dados da coluna casos acumulado, passando esses meus breaks e meu labels. Então, o que vai acontecer? Eu vou abrir de volta aqui a coluna, rodando aquele comando ali, ele vai criar essa 4ª coluna categoria e já vai colocar o label aqui referente aos breaks que a gente colocou. Então, aqui, ó, no 1 vai ficar de 1 a 100, 2 de 1 a 100. Aqui para baixo, ó, 96.396, vai ficar de 50 mil e 1 a 100 mil. Então, ele já vai deixar certinho os labels nessa coluna de categoria. Beleza, então criamos o que a gente precisa aqui para a nossa legenda, né? E para o nosso preenchimento de cores.
A próxima coisa que a gente precisa fazer é criar as cores. Vocês podem pegar a paleta pronta do R. Eu não peguei paleta pronta porque a maioria das paletas do R, elas têm verde. E eu acho que verde não é bom usar nesses casos relacionados a óbitos e a casos de doença mesmo, daí que não seja óbito, porque passa a impressão para as pessoas que é um dado positivo, sabe? Ah, tipo, tá com 500 mortes, o negócio tá verde. Então, eu acho que não é legal usar verde. Então, eu criei a minha própria paleta. Para criar a própria paleta foi bem fácil. Eu entrei num site que cria paletas. Eu só coloquei criar paletas no Google. Entrei no primeiro site, escolhi algumas cores e ele criou a paleta para mim. Então, ficou aqui. Essa paleta, ela começa no branco, ela vai para um amarelo, depois no amarelo ela vai para o vermelho e depois para o preto. Usando essa função aqui, Color Ramp Palette, ele vai criar uma função de paleta com essas cores. Então, eu vou conseguir escolher qualquer quantidade de cores que seja aqui nesse gradiente. Então, mesmo usando só 4 cores, eu consigo escolher 10, 15 cores e ele vai fazer automático pegar um gradiente entre essas cores para você. Então, essa função é bem legal. Beleza, então, estamos com as cores definidas. Agora a gente precisa organizar as datas. Porque o que acontece? Nesse data frame aqui de datas, tem várias datas repetidas. Por quê? Vamos começar aqui. Por exemplo, aqui, Roraima. Tem aqui o dia 23/3, vai ter o dia de 23/3 em Roraima, em todos os outros estados, o do Brasil. Quando começar a repetir município, vai ter Roraima 300 vezes com o mesmo dia. Então, as datas se repetem. A gente precisa tirar essas repetições e ficar só com as datas certinhas. Então, como é que faz isso? Eu criei uma variável que se chama datas e eu peguei lá da nossa planilha Covid dados a coluna de data, joguei esse resultado direto para a função unique. Nisso, eu vou ter uma variável, que deixa eu abrir aqui, de datas. Vão ter 139 datas e elas vão ser únicas. Então, vão ser as datas certinhas, sem repetições. Nesse caso aqui, que era em julho ainda, dos 139 primeiros dias da pandemia, né? A gente vai ter aqui. Só que essas datas ainda estão desorganizadas, porque vocês viram ali, primeiro ele mostra todos os dados de Roraima, depois todos os dados de outro estado, então elas estão todas fora de ordem. Então a gente arruma elas. Para arrumar, a gente usa essa função aqui, que ela vai deixar organizada. Eu tenho que pegar a data de início, então eu criei uma variável aqui que se chama início, e arrumei as datas usando essa função aqui, o sort, e peguei a primeira data. A primeira posição, ela vai ser a minha data de início. Aí eu criei uma data que se chama datas.org, de datas organizadas, e falei, eu quero que o datas organizadas seja o início, mais todos os outros dias da minha datas aqui. Tem que fazer desse jeito aqui, porque se colocar direto essa função, ele vai criar esse datas.org separado por dia, mês, ano, hora, vai ficar uma bagunça. Então, quando a gente coloca desse jeito aqui, com o início mais isso daqui, aí ele cria bonitinho aqui, ó, como vocês podem ver. Opa! Ele cria a data certinha com dia, mês e ano juntinho. Então tá. Agora a gente já tem tudo para criar o nosso mapa. A gente pode começar a criar. Então, primeiro eu vou mostrar como criar um mapa só e depois eu falo como fazer a animação completa. Primeira coisa, então. Se eu fosse escolher um dia, escolher, por exemplo, o dia 25. Eu vou colocar aqui, ó. Opa! Oh, meu Deus do céu. E recebe 25. Esse 25 aqui vai valer como se fosse o 25º dia da pandemia. Então, tudo que tiver I aqui, vocês substituam por 25, para vocês saberem que a gente está lidando com o 25º dia da pandemia.
Nessa linha de comando aqui, eu vou falar qual vai ser minha data atual. Então, a data atual vai ser a posição 25 do Datas Organizadas. Aí eu vou estar pegando o 25º dia. Aí, o que eu faço? Eu preciso filtrar aquela planilha que a gente tem com os dados do Covid e eu só quero os dados do dia 25. Então, eu faço essa filtragem aqui. Eu uso a função filter, falo a planilha que eu estou pegando, onde a data for igual à data atual, que no nosso caso é o do 25º dia. E salvo tudo isso aqui numa planilha nova que eu vou chamar de Covid atual. Agora, a gente faz a junção desses dados do Covid do dia atual com os dados do IBGE. Então, eu vou criar aqui uma planilha que vai se chamar Juntos, e ela vai juntar as duas planilhas, usando essa função aqui. Usando a planilha de estados do IBGE e a planilha Covid atual, que é a planilha com os dados do dia 25, no caso, e ele vai fazer essa junção usando a coluna Abbrev State. Então, por isso que lá no começo a gente trocou o nome da coluna dos dados do Covid. Aí ele vai criar essa tabelona aqui, que vai demorar um pouquinho para abrir, mas eu tenho fé que vai abrir. Aí, abriu. Aí, vocês podem olhar essa tabelona aqui. Toda essa primeira parte aqui são os dados do IBGE. Então, aqui está a abreviatura do estado. Mas ele juntou com os dados lá da nossa outra planilha, que é a planilha dos Covid. Então, agora a gente, além dos dados do IBGE, a gente tem a coluna de data aqui, de casos acumulados e a nossa categoria. Então, a gente já tem todos os dados juntos. Agora a gente pode plotar. Para plotar, então, eu vou criar uma variável, ela vai se chamar plot, aí eu vou passar aqui todas as informações. A primeira coisa que eu tenho que passar para o ggplot é a nossa planilha, juntos, que tem todas as informações. A segunda coisa que eu vou passar é um geom, lembra assim como a gente usou lá para criar a árvore? Então, a gente vai usar aqui também. E a gente vai falar assim que eu quero o geom e eu quero que ele preencha o mapa pela categoria. Então, ele vai usar a categoria para fazer o preenchimento das cores. Aí a gente pode fazer as alterações nesse preenchimento que a gente quer, por essa função aqui. Então, no Values, a gente passa a nossa paleta. Então, lembra que eu chamei de minha paleta. Eu falo que eu quero 10 cores, porque são 10 categorias que a gente criou. Só tem que botar esse heavy aqui para ele reverter, senão vai começar ao contrário. Quando tiver 0 vai estar preto e quando tiver 200 mil vai estar branco. Então, a gente tem que reverter a paleta. Então, a gente passa as cores aqui do preenchimento e a gente fala que os limites desse preenchimento vão ser os meus labels. Nisso, ele já vai criar aqui as cores bonitinhas pintadinhas, os labels bonitinhos e as cores do mapa. O próximo passo, então, aqui todas essas coisas que eu vou falar são iguais para qualquer ggplot. Então, quem conheceu o ggplot já vai saber fazer isso. Eu vou falar assim meio por cima as coisas, porque eu usei bastante configuração, mas basicamente eu defini o título aqui, né? O título da legenda, então esse labs aqui vai ser tudo em relação à legenda. Então eu coloquei o título, total de casos, o título grande aqui, total de casos, até o paste 0 ali que o amigo comentou, nem tinha anotado. O total de casos, para ficar a data como a gente conhece, porque a data que ele está aqui está ano, mês e dia. E para ficar melhor, né, dia, mês e ano. Então, eu separei. Como a gente usou o LubriDate, a gente carregou lá em cima, e a gente está com a coluna como data mesmo, então a gente pode chamar o day, que é o dia, né, da data atual, o mês e o ano. E só coloca a barrinha aqui, e daí ele vai escrever bonitinha a data no total de casos. E aqui a gente utiliza o resto do gráfico. Então, a gente remove borda, remove grade,
deixa o fundo da cor que a gente quer, deixa negrito, tira negrito, muda o tamanho das letras, todas essas coisas aqui, que tá tudo escritinho aqui, depois no GitHub vocês podem olhar certinho o que faz cada uma dessas coisas. E por último, a gente pede para printar o plot. Então, fazendo tudo isso, ele vai printar. Deixa ele só pensar um pouco. Aí, ele vai printar o mapa bonitinho. Essa posição aqui da legenda também dá para mudar tudo, porque às vezes o estado, quando você faz de estado, ele tem outro formato, né? Você tem que colocar a legenda em outro lugar. Mas dá para trocar tudo ali nas configurações que eu mostrei. Mas tá, a gente plotou um mapa só, né? O que a gente quer é plotar mapa de todos os dias e fazer uma animação com isso. Para você plotar todos os mapas, é bem simples. Simplesmente você pega todo esse negócio que você fez aqui no plot e bota dentro de um for. Então, deixa eu comentar aqui. Então, o que a gente faz? Um for que comece em 1 e termine no tamanho das datas. Então, no caso aqui, nossas datas têm tamanho de 139, ele vai começar no 1 e vai terminar no 139. Aí ele vai repetir todo esse processo que a gente fez 139 vezes, cada vez com o dado referente àquele dia. Então, vai começar no primeiro dia da pandemia e vai terminar no dia 139 da pandemia. Só que fazendo desse jeito, o que vai acontecer? Ele vai plotar tudo aqui, né? Nessa janelinha. Aí você vai ter que ficar indo na setinha aqui para ver todos os plots. Como que a gente faz para transformar isso em vídeo ou para transformar isso em GIF? Tem duas maneiras. A primeira maneira é o que estava no script original, que é usando uma função que se chama SaveGIF, que ela é para fazer GIFs. Então, para fazer desse jeito, a gente usa o pacote Animation, aí usa essa função aqui, SaveGIF, a gente bota o tamanho que a gente quer esse GIF, eu botei 600 por 600 para ele ficar quadradinho, a resolução que a gente quer e o intervalo de segundos que os mapas vão aparecer, né, que vai ficar trocando nesse GIF. Aí, simplesmente, todo esse for que a gente fez aqui em cima, então a gente pega aqui do começo do for até o final dele, coloca aqui dentro dessa função. Aí, tudo que plotar ali, ele vai salvar tudo num GIF só. Só que o que acontece? Fazendo desse jeito, ele vai, no caso aqui, são 139 mapas. Ele vai plotar 139 mapas, vai guardar 139 mapas na memória e no final ele vai fazer um GIF. Só que o meu computador não aguenta 139 mapas guardados em memória. Então, sem condições de eu fazer desse jeito, não dá. Então, eu tive que adaptar esse código aqui, fazer meio que um chuncho aqui para que funcionasse, né, num computador mais precário. Então, como é que eu faço? Ah, e esse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês já resolve outros problemas também. Então, foi uma mão na roda. Tem uma função aqui no R que você consegue, ao invés de plotar o gráfico aqui na tela, já salvar ele como imagem no seu computador. Essa função aqui se chama PNG. Então, você chama aqui PNG, passa o caminho de onde você quer que salve, o tamanho da foto, né? Coloca o seu gráfico e, ao final, você dá um dev off. Aí ele limpa a memória. Então, o que eu fiz? Eu criei primeiro um caminho. Agora eu sei como fazer isso de um jeito mais fácil, que eu conheço desde zero. Mas, enfim, eu falei aqui, ó, a partir da pasta que eu tô, que é aquela parte a pasta de análise de Covid, entre na pasta mapas e crie o arquivo que vai se chamar casos dia. No caso aqui vai ser casos dias 25, né? Porque a gente está fazendo do 25º dia. E vai adicionar o ponto PNG. Aí vai ficar o caminho certinho lá. Ponto barra mapas, barra casos dias 25, ponto PNG. E eu passo aqui nessa função. Aí eu rodo o plot. Quando eu rodo isso dentro do for, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um gráfico, salvar no meu computador, apagar esse gráfico da memória. Gerar outro gráfico, salvar no meu computador, apagar da memória. E aí, o que eu resolvo com isso?
A primeira coisa, aqui, ó, ali dentro da pasta mapas, ele vai salvando os mapas. Então, a primeira coisa é que eu consigo rodar o código, porque daí ele tem que gerar um mapa por vez só e manter na memória um mapa por vez só. Então, já tira esse peso do meu computador. A segunda coisa é que, como eu fico com as fotos aqui, por exemplo, aqui até o dia 31 está gerado. Como a gente tem que gerar essa animação toda semana, a gente gera uma animação nova, né, com os dados mais recentes, então eu não preciso gerar tudo de volta desde o primeiro dia. Eu posso gerar aqui, ó, a partir do dia 32 só, porque todos os outros mapas já estão gerados. Então é um outro problema que eu me livro, não preciso fazer tudo do começo toda vez. A outra coisa também é que se eu quiser um dia específico olhar o mapa, eu não vou precisar entrar lá no R e rodar tudo de novo para gerar um mapa, porque ele já vai estar salvo aqui, eu simplesmente clico e olho o mapa que eu quero. E outra coisa também é que eu consigo fazer o que eu quiser com essas fotos. Então, a partir dessas fotos, eu posso gerar um GIF, ou eu posso gerar um vídeo, eu posso fazer o que eu quiser. Como a gente gerou vídeo lá para o nosso site, eu fiz da seguinte maneira. Depois que eu rodo toda a plotagem ali, ele salva todos os gráficos, eu usei esse recurso aqui do R, que é esse RStudio API Terminal Execute, que ele executa comandos no terminal de comando. Então, no meu caso aqui, eu estou usando o Linux, né? Quem usa Linux já está mais habituado a rodar, né, coisas no terminal, mas dá para fazer no Windows também. E aí eu uso uma ferramenta que se chama FFmpeg, que tem para Windows também, que ela gera vídeos. Então, o que eu faço? Eu chamo, e ela roda no terminal, né? Então, basicamente, eu rodo ela no terminal. Eu chamo ela aqui, passo a quantidade de frames rate que eu quero no meu vídeo. Aí eu falo assim, eu quero que você pegue todos os arquivos dessa pasta aqui, mapas, que tenham o nome casos, dia, seguido de qualquer número. .png. Então, ele vai pegar todas as fotos que estão naquela pasta e vai transformar aqui num vídeo, que no caso aqui eu salvei como AVI. Para salvar outras extensões, é só eu trocar. Então, eu posso colocar aqui MP4, posso colocar GIF, e ele vai gerar o vídeo para mim, vai salvar para mim. Então, eu consigo gerar o vídeo sem o meu computador sofrer tanto. Ele ainda sofre, mas sofre menos. Deixa eu ver mais aqui. Bom, acho que é basicamente isso, a parte do R. Aí, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Todo esse script, então, como eu falei, vai estar no link do GitHub ali, que a Camila já passou no chat. E outra coisa que faltou falar também é que a gente, na Bioinformática, a gente tem nossas redes sociais, né? Então, se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho lá, a gente é @bioinfo.ufpr no Instagram, no Facebook é bioinfo.ufpr, a gente tem canal no YouTube também. E a gente sempre está postando coisa lá e quem quiser acompanhar, né, as coisas que a gente faz, podem ficar à vontade. Com autorização das meninas aí também, do R-Ladies, a gente vai colocar também nesse canal do YouTube esse vídeo para quem quiser rever, né? E acho que dá para pôr também a apresentação dos slides, né? Eu acho que sim, a gente bota no nosso drive. Sim, podemos colocar, meninas. Bom, então, gostaria de agradecer, né? Tem alguém que tenha mais alguma pergunta para fazer? Simplesmente amei sua apresentação. Parabéns, vocês viram? Aprendi muitas dicas ótimas. Então, acho que o pessoal gostou bastante, muito bom. O pessoal ficou sem dúvidas até. Obrigada pelos elogios, gente. Bom, então é isso, pessoal. Acho que não tem ninguém, né, com dúvidas. Acho que o pessoal está mais agradecendo aqui. Vocês são incríveis. Então, pessoal, quem quiser seguir elas, né, elas têm ali o Instagram, o Facebook, tudo. Elas sempre são bem ativas, né? Foi ali que eu comecei a conversar com elas. Elas foram super bacanas, né, de aceitarem o convite. E elas sempre estão postando novidades ali no Instagram e tudo mais.
Então é isso, gente. Muito obrigada, então, Monique e Camila. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. A gente sempre aprende bastante coisa, mesmo mexendo com R e tudo mais, a gente sempre tem alguma coisa que aprender, né? Então, muito obrigada para todos e até a próxima. Muito obrigada pelo convite também. Uhum. Sempre bom poder mostrar o nosso trabalho, né? Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ficamos à disposição também.